Pronto, vamos lá. Pronto, então pode pegar no volante. O volante do programa é o teclado. Esse programa aí, ele tem o objetivo de fazer o quê? Que a gente... Calcular a nota. Qual é a descrição desse projeto? Cadê a descrição? Em primeiro lugar, qual é o título do projeto? O título. É o título. Cálculo da média das notas. Cálculo. Cálculo da média das notas. Isso. E qual é a descrição dele? O que é que ele faz? Calcular a média de 2 notas dos alunos de uma escola. Tá. Veja como é tão importante o comentário, né? Por quê? Porque o comentário ele vai possibilitar você Sabe o que aquilo é? saber. E faz quanto tempo que a gente fez esse código aí? Faz 15 dias, né? Então é muito importante comentar. Principalmente para outras pessoas, mas também para você. Então, imagina se a gente for lembrar de tudo isso aqui agora. Tu ia lembrar de exatamente. Você podia lembrar de forma geral, mas com certeza você não ia lembrar de tudo. As etapas, né? Que a gente fez aí. Então é muito importante você estar comentando. Então vamos lá. Então a lógica de programação ela foi feita. Agora precisamos codificar essa lógica de programação. Então o primeiro passo o que é que a nossa lógica de programação pede? Passo 1. Criar 3 variáveis. Pronto. 3 variáveis. Quais são elas? Nota 1, nota 2 e média. Ótimo. Então nós vamos criar essas 3 variáveis. Aí vai ali para a seção ali, ó, de var, onde tem seção de declaração de variáveis ali embaixo. Na linha 18. Pronto. Então a partir da linha 18 nós vamos criar as variáveis. Lembrando, o que são variáveis? Variáveis são ambientes de memórias responsáveis por armazenar um dado, tá? Lembrando, um dado. Esses ambientes de memória, eles precisam ser declarados. Precisam ser declarados o nome e o tipo dessa variável, tá? O tipo de dado que vai entrar lá e o nome dessa variável, o nome desse local. Do lado direito, veja que aqui ó, tem a área de variáveis de memória. Então, quando nós declararmos uma variável, você vai ver que vai aparecer ali uma variável de memória. É só você lembrar como uma gaveta. Uma variável como se fosse uma gaveta. A gaveta você pode guardar algum objeto lá dentro. Nesse caso, a gaveta variável ela só guarda um objeto só. Tá? Existem variáveis compostas, como vetores ou arrays, mas sendo que na verdade são compostas de várias variáveis dentro dela. Né? Aí, sendo que cada variável dentro dela guarda um dado só. Mas a gente vai ver isso depois. Então o que acontece? Precisamos, passo 1, declarar 3 variáveis. Então, a primeira coisa é essa. Sendo que eu preciso declarar o tipo dessa variável. Para declarar aqui, eu preciso primeiro... Cada linguagem de programação tem uma forma de declarar variável. Se você declarar aqui em Portugal é uma forma, se você for declarar em C, C++ é outra, tá? Em C Sharp pode ter uma diferença, mas em Python pode ter outra diferença também, mas de forma geral você vai dizer o tipo e o nome. De forma geral é isso. O que vai mudar um pouco na sintaxe. Então aqui no Visual G você primeiro coloca o nome da variável. Então vamos colocar o nome do jeito que está ali. Vamos colocar nota 1. Bota minúsculo. É porque a gente não botou minúsculo ali. Bota nota 1, vírgula, nota 2, vírgula. Qual é a terceira variável? Isso. Eu esqueci o E, não foi? Hã? Esqueci o... Aonde? No média. Não, já tá o E aí, ó. Tem o E. Pronto. Aí. Pronto. Sendo que aí você declarou o nome. Agora eu preciso dizer o tipo dessa variável. Não pode ser inteiro, tem que ser... Por que não pode ser inteira? Por causa que vai ter... A nota vai ter, pode ser 7,5, Isso. 5,5... Pronto. Então, quando nós olharmos inteiro... E tem que ser o que então? Deixa eu ver se tu lembra do nome. Puxa. Real. Real, é o número Isso. real. Por causa que tem... Pronto. Quando você olha para matemática, que é justamente isso aqui, você vai ver o número dos conjuntos inteiros. O conjunto dos números inteiros, que é composto dos números negativos e números positivos inteiros. Ou seja, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os números inteiros. Agora, existe um outro conjunto de números que contém os números inteiros. Ou seja, o conjunto dos números inteiros, ele está contido dentro do conjunto dos números reais. Então, 5 é o número inteiro ou real? 5. Só 5. Inteiro. É os dois. Ele é tanto inteiro quanto real. Por quê? Porque o conjunto dos números reais,
ele engloba o conjunto dos números inteiros. Então todo número inteiro é real. Porque poderia ser 5,0, né? Exatamente. Entendeu? Então, o conjunto dos números inteiros, todo número inteiro é um número real. Mas nem todo número real É um número inteiro. é um número inteiro. Por exemplo, 5 é um número inteiro. E também é um número real. Porém, 5,5 é um número real, mas não é um número inteiro. Tá certo? Então, é o conjunto lá da matemática. Conjunto dos números reais. Aí dentro dos conjuntos de números reais está o conjunto dos números inteiros. É como se fosse o seguinte: existe Brasil, o país do Brasil. Dentro do país do Brasil tem o estado de Pernambuco. Todos que moram em Pernambuco são brasileiros. Mas nem todos os brasileiros são pernambucanos. Entendeu? É mais ou menos isso. Mas o estado de Pernambuco está dentro do Brasil. Mas nem todo brasileiro é pernambucano. A mesma coisa assim. É a mesma coisa. O conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números reais, mas nem todo número real é um número inteiro. Tá? Então, nesse caso aqui, tanto nota 1 quanto nota 2 quanto média, precisamos declarar como real, porque uma nota de um aluno pode ser 7,8, 7,9, 5,3. Então, e todos eles vão precisar ser. Lembrando, média. A média ela precisa ser real também. Por quê? Porque a média vai ser o resultado de uma operação matemática entre nota 1 e nota 2. Então, por exemplo, nota 1 e nota 2 é real. Por quê? Porque o aluno ele pode ter tirado 5,8 e 7,3, por exemplo. Mas em média? Média vai ser... Sabe como calcular a média entre duas notas? Parece que você soma as duas notas e depois divide por 2, parece. Isso. Você vai somar as notas e dividir pela quantidade das notas. Então, se for 2 notas, vai somar e dividir por 2. Se for 3 notas, vai somar e dividir por 3. Se for 4 notas, vai somar e dividir por 4. Tá? Então... como média é o resultado de uma operação matemática de duas variáveis reais, consequentemente ela vai ser real também, tá? Aí você bota 2 pontos, não, 2 pontos, ponto vírgula não, 2 pontos. 2 pontos tá aqui, ó. Cadê? Real, aí escreve real. Pronto. Vamos fazer só essa linha. Então veja que, primeiro passo, declarar 3 variáveis. Então, vamos apertar aqui, nós vamos ver que o programa vai criar variáveis aqui nessa área de variáveis de memória, tá bom? Então, vamos debugar o programa. Você pode rodar o programa sem ver a instrução que está sendo executada e rodar vendo a instrução que está sendo executada. Então, nós vamos fazer isso. Para fazer isso, nós apertamos nesse... aqui, ó, isso, nesse papelzinho com a setinha para baixo. Cadê? Ah, não, desculpa, fecha aqui. Fecha aqui. É no reloginho. Executar com time, isso. Ó, viu que ele executou uma taxa azul? Ele não parou em nenhum lugar porque terminou o programa. Mas vamos ver o que é que eu quero que você veja. Que ele criou 3 variáveis. Tá? O nome das variáveis é o quê? Nota 1, nota 2 em média. Os tipos. Real. R de real e o valor? 0. Porque você não atribuiu nada. É como se você estivesse comprando a gaveta. A gaveta vem sem nada, então vem com 0. E o escopo dela é global. O que é o escopo global? É que você pode... Remete à ideia de um globo mesmo. Você pode usar em qualquer parte do seu programa. Por quê? Você pode declarar uma função de rotina, por exemplo, e declarar uma variável lá dentro dessa função. Você só vai poder usar essa variável dentro daquela função. Vou dar um exemplo. Uma lei estadual, uma lei municipal, é uma lei que pode ser aplicada onde? Só no município. No município. No nosso caso, aonde? Qual é o nome da cidade que a gente mora? Na cidade de Recife, né? Recife. Então, ela pode ser aplicada, vamos supor, em Olinda? Não. Não. Por quê? Porque é uma lei da onde? Nosso município. Do nosso município. Agora, uma lei brasileira, uma lei federal, ela pode ser aplicada onde? No Brasil todo. No Brasil todo. Então, é basicamente isso, escopo. Se você pegar escopo global, pode ser aplicado no programa todo. É como se fosse uma lei federal, pode ser aplicado no programa todo. Então, você declara aqui, ó. Se você tiver, poxa, eu quero que a variável possa ser usada em qualquer parte do programa. Aí você declara nessa seção de declaração de variáveis. Aí o escopo dela vai ser global. Se você quer que ela seja usada apenas em uma função, ou seja, apenas em um município, apenas na cidade, aí você declara a variável não aí onde a gente declarou. Você vai declarar dentro de alguma outra função.
Tá bom? Mas isso a gente vai ver depois. Beleza, eu fiz a declaração de variáveis. Qual é o próximo passo a ser feito agora? Agora solicitar o usuário para que ele digite a primeira nota. Pronto. Então, onde é que eu solicito? Você vai ali, ó. No início. No início, exatamente. Fecha aí. E veja que tem seção de comandos, procedimentos, função. Operadores. Então você vai digitar aí. Agora, preste atenção. A tela onde o usuário vai interagir é essa telinha preta que apareceu. O usuário não. Solicitar ao usuário para que ele digite a primeira nota. Então, esse passo 2, o que é que você precisa fazer? Primeiramente, tem que escrever algo na tela. Isso, exatamente. Então você precisa mostrar algo na tela para o usuário. Sempre é assim, todo programa. Você precisa pensar nesse momento, poxa, o usuário ele vai enxergar o quê? Então o que é que você quer que o usuário enxergue? Para ele digitar algo na tela. Isso, mas qual é a informação que você quer que apareça na tela? Digite o valor da sua nota. Isso, pronto, escreve isso aí. Aí o comando que a gente usa para mostrar a informação na tela é o escreva. Aí você escreve escreva com E maiúsculo. Escreva. Pronto. Aí eu boto L, escrival. Depois eu vou te explicar. Abre parênteses. Aspas duplas. Pronto. Agora você... Entre as aspas duplas você vai escrever o que você quer mostrar na tela. O que é que você quer mostrar na tela? Aí você digita aí. Da sua primeira nota, melhor. Bota sim. Não, peraí. Isso. Pronto. Aperta no reloginho lá pra ver o que é que vai aparecer. Sempre é bom. Cada instrução você aperta no reloginho. Ó. E aí, tá certo? Uhum. Pronto. Aí fecha. Você vai programando e executa. Programando e Pra executa. ver se tem algum erro, né? Porque o bom é que isso não é de graça, tá? Fazer isso aqui é de graça. Ele não cobra nada não. Aí é bom que você pode ir executando. Beleza. Mas e agora? Eu quero que ele escreva. Escreva. E se você olhar o passo 3 é armazenar a primeira nota na variável nota 1. Existe um comando, uma função no Visual G que serve para habilitar o teclado para que o usuário insira algum dado. No Visual G, esse comando, essa função é o leia. Tá? Aí você vai dar Enter. Aí vai digitar leia. Leia com minúsculo. Eu não sei se o maiúsculo funciona, mas eu gosto de botar minúsculo. Pronto, leia. Abre parênteses. Abre parênteses. Aí você quer que a nota 1 seja armazenada onde? Aqui. Não leia agora quando digitar. Não, mas você quer que o que ele vai digitar seja armazenado onde? Na variável. Na variável, Nota 1. nota 1. Aí você escreve o nome da variável. O nome da variável. Pronto. Roda o programa agora, lá no timer, no reloginho. Já apareceu ali. Vá, digita aí uma nota. Pronto. O que é que aconteceu na área de declaração de variável de memória lá? Já ficou armazenado a nota que escrevi. Isso. Entendeu? Pronto. Agora você vai fazer a mesma coisa para a nota 2. Aí você pode copiar essas duas linhas, dar o Ctrl C, depois dar o Ctrl... Né? Hã? E modificar o... Exatamente. Faltou um parênteses, né? Opa. É bom você acostumar a usar mais o teclado, isso. Agora... Fica mais fácil. O valor da sua segunda nota. Eita. Segunda nota. Certo. E eu vou armazenar em qual variável? Cadê a nota? Pronto.
Aí roda agora no reloginho lá. Isso, Zé. Beleza. Já, O que é que você percebeu aí? de cara que armazenou já as notas. Fica salvo É. aqui. Mas o que é que aconteceu com a nota 10 que você digitou anteriormente? O quê? Você não tinha digitado o 10 na nota 1 anteriormente? Aconteceu o quê? Saiu. Apagou. É, Modificou, né? sobrescreveu. Eu tô falando sobrescreveu porque realmente sobrescreveu. Na computação é assim. A gente pega. Não se apaga, você sobrescreve na memória, tá? Então no papel você realmente apaga, né? Mas aqui não, aqui você sobrescreve, é como se você estivesse riscando em cima. Tá? Então, uma coisa importante. Uma variável ela armazena quantos dados? Um só. Se você armazenar um próximo dado, o que é que vai acontecer com o dado anterior? Vai desaparecer. Exatamente. Você vai perder. Isso é muito importante entender, porque se aquela nota era importante, você precisaria armazenar em outro lugar antes de sobrescrever essa nota 1. Pra ficar Né? salvo. Para ficar salvo. Tá bom? Então isso é muito importante. Sabe? E de quebra, o que é que ele fez com a nota 2? Também. Ele armazenou. E com a média, ele fez o quê? Nada. Por quê? Porque ainda eu não coloquei um dado na variável. Exatamente, porque você ainda não armazenou nada nela, então ela ficou vazia lá. Tá certo? Pronto, agora fecha aqui essa telinha preta. Pronto, aí você vai dar Enter aí. Pronto, agora o que é que eu preciso fazer? Eu já tenho as duas notas. Olha lá na lógica. Esse trabalho de pensar a gente já fez, tá? Aí você tem que agora olhar a lógica de programação. O que é que a gente fez agora? Agora eu tenho que calcular a média da nota Tá 1. em qual passo? Passo 6. Passo 6. Calcular a média da nota 1 com a nota 2. Isso. Então a gente precisa fazer esse cálculo. Então pode ser que seja a nota 1 mais nota 2. Aí o valor. Aí eu coloco nota 1, nota 2. O resultado vai ser. Puxa, o resultado é igual. Aí coloco a variável média. Será que funciona? Isso. É mais ou menos isso. Mas o raciocínio tá certo. Aí eu só vou adequar para linguagem. Quando você vai atribuir, né? Atribuir algum dado a alguma variável, a primeira informação que você coloca é o nome da variável. Então, por exemplo, você quer modificar o valor da variável média, correto? Então você escreve o nome dela. Escreve aí o nome dela, média. Média, pronto. Aí você quer atribuir um dado a ela. O que é atribuir? É você modificar o valor da variável. Beleza? Então atribuir é modificar o valor da variável. E toda linguagem de programação tem um comando de atribuição. Por exemplo, C++, lá na linguagem do Arduino, a gente quer o igual. Você percebeu que a gente usou igual? Pronto, ali é o comando de atribuição. Aqui o comando de atribuição é outro. Que aí ele usou para facilitar aqui. É basicamente isso aqui, ó. Menor que e uma setinha. E um tracinho, né? Basicamente o que é isso? Ele fez de uma forma apontando, uma setinha apontando. Assim. Pra ficar mais fácil de entender. Isso, então é a setinha apontando para variável. Qual é a informação que eu quero colocar dentro dessa variável? Eu quero colocar o resultado de uma operação matemática. Tá? Então, como é que eu calculo a média? Nota 1. Nota 1. Aí você coloca aí nota 1, escreve aí a variável. Nota 1 mais nota 2 dividido, mas sendo que, como você está numa expressão matemática, se você quiser primeiro somar e depois dividir, o que é que você faz? Tem que colocar entre parênteses. Exatamente. Por quê? Porque na expressão matemática ele vai priorizar a multiplicação e a divisão. Então, se você não colocar o parênteses, ele vai dividir só a nota 2 por 2. Eu tava vendo um vídeo que, tipo, tem ordem, tipo, divisão, raiz, quadrada, potência, depois divisão. Divisão e multiplicação, tanto faz. Depois soma. Depois soma. Mas primeiro de tudo tem a raiz quadrada. quadrada. Exatamente. E também, se você colocar, ele prioriza aquela conta, depois vai pra outra. Exatamente. Pronto, aí depois de eu somar, eu preciso fazer o quê?
Dividir por... Dividir. Aí você divide aí. Aqui, ó. O símbolo de divisão é uma barra assim, exatamente. Por 2, né? É. Agora vamos rodar o código para ver o que é que acontece. Então, digita a primeira nota. A segunda. Digita um número diferente só para ver que calcular. O que é que aconteceu? Ok. Então ele não mostrou nada na tela, porque a gente não colocou nenhuma instrução para Mas isso. o dado já ficou armazenado. Exatamente, mas ele já armazenou um dado ali, tá? E agora a gente tem que pegar. Acho que eu tenho a mínima ideia. Eu vou colocar escreval, digito o valor da sua nota, o valor total da sua nota. Aí eu coloco o vírgula Ó, e a. é o passo 7, né? Uhum. Pronto. Colocar aqui, ó. Colocar na tela a média do aluno. Isso, pronto. Faça isso agora, tente fazer isso agora. É bom você usar o mais teclado, é só dar um enter ali. Estando lá, entendeu? Lá em cima da enter, beleza? Pronto. Eu não sei se vai dar certo. Deixa eu ver. Ó, Foi seu nome. funcionou, mas faltou uma coisa aí. Lê aí a informação na tela. O valor. O valor da média do aluno é. Não tá assim não. Quer que eu leia? O valor da media do aluno Eita, I. o acento não. O valor da media do aluno I. Tá assim. O valor da média. E tá faltando outra coisa ainda. O valor do aluno. O valor da média do aluno é. Um acento. Aqui, assim. É. Peraí, meu Deus. Não sei, boy. É muito ruim usar. Ó, é importante entender assim, um pouco de português, por quê? Porque você vai mostrar a informação na tela. Então assim, o programa pode estar todo funcionando. Mas o que é que vai importar para o usuário final? Ver. É o que ele tá vendo. Então, ele vai dizer o quê? Oxe, que programa ruim. Oxe, pai, o programa pai, nem português, velho. Então, assim, eu tô dizendo assim, que existem coisas básicas. A gente tá pensando só na programação. Mas a gente precisa se colocar no lugar do usuário. Então, por isso que é importante essa telinha preta que aparece aqui. Tá certo? Pronto, roda agora de novo aí. E agora? Agora tá certo, né? Ótimo. Não, muito bem. Lembrando, né? Se você quiser misturar o que aparece na tela entre caractere, que é o que está em vermelho, ou seja, o texto, e variáveis, você precisa separar entre vírgulas, né? Que foi o que você fez, tá bom? Lá. Então a gente fez o cálculo da média. Tipos de dados, operações matemáticas, entrada e saída de dados. A gente viu aí um tipo de dado. Agora eu queria fazer o seguinte, eu queria que além da nota, que ele me dissesse o nome do aluno. O nome do aluno. Aí seria uma variável de caractere. Exatamente. Exatamente. Tá afiado, hein? Pronto, aí você fecha aqui. Não, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Ah, tá aqui. Deixa eu deixar aqui, acho que é melhor.